Este evangelho foi redescoberto em 1887 no Egito, na tumba de um monge, e a maioria dos especialistas está de acordo que a sua composição está datada em meados do século II. Este evangelho era conhecido na igreja primitiva, tendo sido aceito por Serapião de Antioquia e referenciado por Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo de Estridão e Teodoreto de Ciro. Ainda assim, é importante lembrar que não há trechos do Evangelho citados nas obras desses teólogos da Igreja Primitiva, somente sabemos que existia um Evangelho de autoria atribuída a Pedro. Neste evangelho, o autor escreve algumas frases na primeira pessoa e se identifica como Simão Pedro. Entretanto, tal qual nos evangelhos canônicos, a autoria deste evangelho não pode ser atribuída com certeza a Pedro ou a quem seja. Segundo o autor John Dominic Crossan, é neste Evangelho de Pedro que encontramos o relato mais antigo da morte e ressurreição de Jesus. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e na bibliologia é utilizado para identificar as obras religiosas da Igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que o seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022. O Evangelho de Pedro.
O primeiro ponto importante para começar a narrativa deste evangelho é esclarecer que ele está incompleto, que não sabemos se ele realmente começa assim, de maneira abrupta, já com Herodes e Pilatos dando Jesus aos que queriam matá-lo, livrando-se da responsabilidade da condenação. José de Arimateia, amigo de Jesus e personagem também conhecido dos evangelhos canônicos, aqui é também descrito como amigo de Pilatos, e vendo que Jesus seria crucificado, já se adianta e pede a Pilatos para sepultar o corpo de Jesus. Pilatos envia um mensageiro a Herodes, que responde dizendo que de qualquer maneira Jesus seria sepultado antes do pôr do sol de sexta-feira, conforme as leis judaicas. Herodes entrega Cristo ao povo, e aqui este povo não é descrito como judeu, e estes lhe colocam o manto púrpura e caçoam dele, sentando-o no assento de julgamento e dizendo: "Julga com justiça, ó rei de Israel." Um deles traz a coroa de espinhos e a coloca em Jesus, e outros cuspiam, batiam com uma cana e chicoteavam-no enquanto ironizavam que era assim que se honraria o Filho de Deus. Aqui não se descreve uma via crucis ou o lugar da crucificação, e a cena já salta para Jesus sendo crucificado entre dois aqui descritos como malfeitores. Um detalhe interessante. O Evangelho diz que Jesus estava em silêncio, como se não estivesse sentindo dor. É importante observar que o autor não se propõe a afirmar que Jesus não sentia dor, o que indica que não houve posterior relato de Jesus sobre isso ao autor, mas sim que a testemunha observava uma serenidade resignada, do que aceita o que está acontecendo como inevitável e, com seu silêncio, parece expressar uma ausência de sofrimento físico aos olhos humanos. Ao endireitar a cruz, os soldados escrevem: "Este é o rei de Israel." Em seguida, fazem apostas para ver quem ficará com cada peça das roupas de Jesus. Um dos malfeitores crucificados se revolta e questiona os soldados, dizendo que ele sim merece sua condenação, mas que Jesus nada fez senão salvar a humanidade. Não fez mal algum a ninguém. Os soldados então, furiosos, dizem que as pernas deste homem não serão quebradas, para que ele morra torturado, lentamente. Muito se estuda sobre como era a morte da pessoa pela crucificação, mas se sabe que o ato de quebrar as pernas era realizado para que o crucificado, não podendo sustentar o peso do corpo com as pernas, morra sufocado. Era considerado um ato de misericórdia, pois um crucificado poderia demorar vários dias para morrer. Era meio-dia, e a escuridão toma conta do lugar. As pessoas ficam desesperadas porque o Shabat não poderia começar com um executado ainda no processo, conforme o que o Evangelho diz estar escrito. Este evangelho dificulta a identificação entre judeus, o povo, soldados romanos e a guarda de Herodes, porque sempre se refere às pessoas de maneira genérica, sem dar-lhes algum rótulo étnico ou profissional. Em seguida, Jesus recebe a mistura de fel e vinagre, uma outra maneira de torturá-lo um pouco mais. O evangelho descreve que estava muito escuro e algumas pessoas tropeçavam, mesmo usando lamparinas. Jesus clama dizendo: meu poder, deixaste-me", e morre. Neste momento, o véu do templo se divide em dois. Jesus é retirado da cruz e, na hora nona, o sol volta a brilhar. O corpo é dado a José de Arimateia para que este o sepulte.
José prepara o corpo e o envolve em um lençol de linho e o sepulta em seu próprio túmulo, em um lugar conhecido como Jardim de José. Este evangelho também diz que os anciãos e judeus se deram conta do mal que acabavam de fazer quase que instantaneamente. Os apóstolos permanecem escondidos, orando e jejuando, enquanto são procurados sob a acusação de querer incendiar o templo. Os anciãos e fariseus recebem a notícia de que o povo está temeroso com os sinais recebidos durante a crucificação e que, devido a isso, acreditavam ter cometido uma injustiça. Preocupados, eles procuram Pôncio Pilatos e solicitam que deixe o túmulo vigiado por guardas para que os apóstolos não roubem o corpo e o povo pense que Jesus ressuscitou e voltou para vingar-se. Pilatos acata a solicitação e envia o centurião Petrônio e alguns soldados para guardar a entrada do túmulo. O grupo de soldados, com o centurião, os anciãos e os fariseus, vão até o túmulo e, em sua entrada, rolam uma pedra e nela colocam 7 selos. Em seguida, montam uma tenda e ali permanecem. Quando termina o Shabat, uma multidão de Jerusalém e arredores vem ver o túmulo. Os soldados vigiando eram 4 e se turnavam de 2 em 2 na entrada, enquanto o centurião e os anciãos dormiam. Na madrugada de sábado para domingo, pouco antes do amanhecer, ouviu-se uma grande voz do céu, e os soldados viram que o céu se abria e que de lá 2 homens desciam e se aproximavam do túmulo. A pedra posta, com os selos, rola sozinha para o lado e os 2 homens entram no túmulo. Os soldados vão correndo acordar o centurião e os anciãos para contar-lhes o que estava acontecendo, e enquanto contavam, viram 3 homens saindo do túmulo, sendo que 2 deles apoiava o outro, e a cruz seguia atrás deles. O evangelho descreve que a cabeça dos 2 chegava até o céu e a daquele que eles conduziam ultrapassava os céus. Os que ali estavam escutam uma voz do céu perguntando: "Anunciaste aos que dormem?" E ouviu-se uma resposta da cruz: "Sim." Os soldados e anciãos deliberam e decidem revelar imediatamente o ocorrido a Pilatos. E enquanto conversam, o céu se abre novamente e outra pessoa desce e entra no sepulcro. Eles vão apressadamente a Pilatos e lhe dizem tudo o que ocorreu, concluindo que Jesus era efetivamente Filho de Deus. Pilatos reitera que ele é inocente do sangue de Cristo e que eles são os culpados. Com medo, eles solicitam que todas as testemunhas mantenham segredo do que testemunharam, porque temiam a reação dos judeus. Pilatos aceita e repassa a ordem aos soldados. Na madrugada de domingo para segunda-feira, Maria Madalena, aqui descrita como discípula do Senhor, reúne algumas amigas e vai até o túmulo para chorar por Jesus, porque antes ela tinha medo de fazê-lo por temor aos judeus. Ao chegar no túmulo, as mulheres o encontram aberto e dentro vem um jovem que lhes pergunta a que estão procurando e continua dizendo que se é o crucificado, que ali já não mais está, pois ressuscitou e voltou ao lugar de onde foi enviado. As mulheres, receosas, fogem em seguida. Com o fim da festa dos pães ázimos, os discípulos, de luto, voltaram às suas casas, e Pedro e André, junto a Levi, filho de Alfeu, voltaram ao mar. Infelizmente, este evangelho está incompleto e aqui termina desta maneira abrupta.
Você talvez tenha tido uma visão incrédula deste evangelho depois de relatos como a cruz respondendo a uma pergunta enquanto segue ao Cristo ressuscitado, os dois homens cujas cabeças estavam aos céus, mas lembre-se dos relatos da crucificação no evangelho de Mateus, onde os mortos ressuscitam e aparecem para vários em Jerusalém, e também outros relatos da Bíblia canônica do Antigo Testamento. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: Que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Por que zombaste de mim? Respondeu ele. Se eu tivesse uma espada na mão, ter-te-ia já matado. A jumenta replicou: Acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Números, capítulo 22, versículos 27 ao 31. Citando passagens da Bíblia canônica, podemos fazer um paralelo entre as narrativas que, num primeiro momento, parecem absurdas. A intenção aqui não é rebaixar ou descredibilizar a Bíblia, mas sim o contrário. Deixar claro que estes livros exigem uma reflexão e estudo, uma contextualização, assim como exigem todos os escritos históricos. Alguns religiosos argumentam que estes estudos colocam em risco a sua fé. Mas é realmente possível que, ao fortalecer as bases de suas crenças com questionamentos que, se não o fizermos nós a nós mesmos, outros os farão, e encontrar e entender esses questionamentos tenham o efeito de diminuir a fé? Honestamente, me parece que é justamente o contrário, que questionar-se profundamente e buscar estas respostas fortalecem a fé, porque essa fé é construída sobre uma base sólida, como a casa construída sobre a rocha que descreve Jesus no Evangelho canônico de Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico: entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque será ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas.
O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.